Bem-vindo ao Mundo em Paralaxe, porque a verdade muda dependendo de onde você olha. E aí galera, tudo certo? Terça-feira, 24 de março de 2026, e hoje a gente vai falar de um assunto que, cara, me incomoda muito, me incomoda de verdade, porque é daquelas coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento, e a maioria das pessoas não tá nem sabendo, nem acompanhando. Episódio 8, hein? E antes de entrar no assunto, bora apresentar quem tá aqui comigo. Aline, minha parceira de crime, historiadora que sempre puxa o fio da meada lá de trás. Fala pessoal, tô aqui e já vou avisando, esse episódio vai ser pesado. Preparados. E o Gui, que sempre traz aquela leitura que faz a gente parar e pensar: caramba, eu não tinha visto por esse lado. Monstro. Salve galera, vamos nessa. E Marcelo, já vou adiantando que esse tema me tirou o sono, viu? Sem exagero. Então bora. Cuba. A gente tá falando de Cuba. E eu sei que muita gente ouve Cuba e pensa, sei lá, charuto, carro antigo, salsa, mojito. Mas o que está acontecendo lá agora é uma crise brutal. A ilha está no escuro, literalmente no escuro. Apagões de 15 horas em Havana. E nas províncias, 2 dias sem luz. 2 dias, mano. E Marcelo, o detalhe que as pessoas não percebem é que isso não é um apagão pontual, sabe? Não é, caiu a luz e voltou. Isso é uma coisa que vem se arrastando e que agora virou uma emergência real que afeta milhões de pessoas. Milhões. No dia a dia mais básico que você possa imaginar. E a pergunta que todo mundo faz é: por que isso está acontecendo? E a resposta é complexa, para dizer o mínimo. Mas tem um elemento central que a gente precisa colocar na mesa. Gui, manda aí. Bom, vamos lá. Desde janeiro desse ano, os Estados Unidos intensificaram um bloqueio petrolífero contra Cuba. E o que isso significa na prática? Cuba depende de importação de petróleo para tudo. Para gerar energia, para mover transporte, para tudo. E quando você corta isso, cara, você corta a vida do país. Não tem outra forma de colocar. E tem dado que me deixa, peraí que eu quero ser precisa. A geração distribuída em Cuba, que são aqueles geradores menores espalhados pelo país, corresponde a cerca de 40% da matriz energética da ilha. 40%. E esses geradores funcionam com diesel e fuel oil. Sem combustível, eles param. E pararam. Desde janeiro. 40% da matriz energética simplesmente parou? Você está me dizendo que quase metade da geração de energia do país simplesmente apagou? Parou. E aí você fala, tá, mas e as termoelétricas grandes, as usinas? E é aí que o segundo problema entra. Exato. Essas termoelétricas foram construídas nas décadas de 60, 70. Estamos falando de equipamentos com 50, 60 anos. E sem peças de reposição, sem manutenção adequada, porque adivinha, as peças também dependem de importação, que também é afetada pelo bloqueio. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Você tem de um lado os geradores menores, parados por falta de combustível, e do outro as usinas grandes que são velhas e estão literalmente caindo aos pedaços. E os dois problemas se alimentam do mesmo veneno, que é o bloqueio. É isso? É exatamente isso. E é importante a gente ser crítico aqui, independente de lado, tá? Porque tem gente que vai falar, mas o governo cubano é ineficiente, não investiu em infraestrutura. E sim, tem responsabilidade do governo cubano? Tem, claro que tem. Mas ao mesmo tempo, como é que você investe em infraestrutura quando você tem um embargo econômico que te impede de comprar, de importar, de fazer comércio normal? E isso é uma coisa que eu acho importante. A gente não pode cair naquela armadilha de ou é culpa dos Estados Unidos ou é culpa do governo cubano. As duas coisas existem ao mesmo tempo. E é a população que sofre, no final das contas. E o sofrimento, gente, é concreto. Não é abstrato. Não é número numa planilha. Vamos falar disso. 15 horas sem luz em Havana. O que isso significa na prática para uma família cubana? Aline, pinta esse quadro pra gente. Significa que a comida da sua geladeira estraga.
Significa que o hospital do seu bairro não tem como manter equipamentos funcionando. Significa que, olha, pensa no calor do Caribe, sem ventilador, sem ar-condicionado por 15 horas seguidas. E nas províncias, onde o apagão dura 2 dias, cara, você não tem como conservar insulina, não tem como manter medicamento refrigerado, não tem como viver normalmente. E os hospitais que têm gerador próprio até aguentam um tempo, mas diesel no mercado paralelo tá a preços exorbitantes, completamente fora da realidade do cubano médio. E quanto está custando o diesel lá? Alguém tem esse número? Olha, os relatos que a gente consegue via jornalistas independentes cubanos e agências de notícias falam em preços que são... Como é que eu coloco isso? Muitas vezes o salário médio de um cubano. O salário mensal inteiro não paga o suficiente para encher um tanque de gerador por uma semana. É insano. Mano, o salário inteiro do mês para uma semana de gerador. E aí você para pensar nos horários de trabalho, nas escolas. As escolas estão funcionando? Em muitos lugares não. E quanto funcionam é com horário reduzido, sem condições mínimas. E o trabalho? Muita gente simplesmente não consegue trabalhar, porque como é que você trabalha sem luz, sem transporte? Porque o transporte público também depende de combustível. E o combustível, exato, tudo está interligado, é um efeito dominó devastador. E aqui eu quero trazer uma coisa que a gente precisa olhar com honestidade. A frustração popular está crescendo. E tá certo que cresça, né? As pessoas estão indo para as ruas. Tem manifestações em várias cidades cubanas, não só em Havana. Gente pedindo energia, pedindo comida, pedindo medicamento. E o governo cubano tá numa sinuca de bico, porque ele não tem como resolver sozinho. E como é que o governo cubano está respondendo a essas manifestações? Porque historicamente, e a Aline sabe disso melhor que eu, Cuba não é exatamente conhecida por tolerar protesto, né? Para dizer o mínimo. Pois é. E aí entra uma tensão complicada, porque em 2021 a gente teve aquelas manifestações enormes, lembra? As maiores em décadas. E houve repressão, detenções em massa, condenações pesadas. E agora a situação econômica está pior do que em 2021. Então o potencial de explosão social é real. Mas ao mesmo tempo, o governo cubano parece entender que reprimir dessa vez pode ser o fim. Porque a crise é tão profunda que se você reprime violentamente a população que está passando fome, sem luz, sem remédio, você perde qualquer resquício de legitimidade que ainda tenha. Cara, e nesse meio tempo todo, o Trump tá lá falando em tomar a ilha. Que papo é esse, Gui? Que história é essa? Ah, isso é retórica do Trump, isso a gente já sabe, né? Ele já falou de comprar a Groenlândia, de anexar o Canadá, de tomar o canal do Panamá. Cuba entra nessa lista de declarações grandiosas que ele faz. Mas peraí, Gui, mesmo sendo retórica, isso tem efeito real. Porque quando o presidente dos Estados Unidos fala em tomar Cuba, isso endurece a posição do governo cubano. Fica impossível negociar, porque qualquer abertura para diálogo vira capitulação aos olhos da narrativa interna. Então a retórica do Trump, mesmo que ele nunca vá de fato invadir Cuba, atrapalha muito qualquer tentativa de resolução diplomática. E a Aline tem razão. E ao mesmo tempo, nos bastidores, existem conversas acontecendo. Canais diplomáticos entre Cuba e Estados Unidos para tentar resolver questões bilaterais. Tem questões migratórias, tem questão do combate ao narcotráfico, tem várias coisas que os dois países precisam conversar. Mas a retórica pública torna tudo mais difícil. E olha, eu quero ser justo aqui, tá? A gente não pode ser crítico só dos Estados Unidos e passar pano pro governo cubano.
e nem o contrário. Tem responsabilidade dos dois lados. O bloqueio americano é cruel e desproporcional? Na minha opinião, sim, sem dúvida nenhuma. Mas o governo cubano também fez escolhas ao longo de décadas que contribuíram para essa vulnerabilidade. Isso é fato. Concordo. E acho que essa é a postura mais honesta. Porque senão a gente cai naquele debate estéril de é culpa do imperialismo versus é culpa do comunismo e ninguém sai do lugar. A realidade é que os dois fatores existem, os dois pesam e quem paga o pato é a população cubana. Que é sempre assim, né? Sempre quem paga é o povo. Em qualquer conflito geopolítico, em qualquer embargo, em qualquer sanção. O alvo teórico é o governo, mas quem sente na pele é a Dona Maria, que não tem como refrigerar a comida. Pois é. E aí entra um ponto que eu queria muito trazer, ajuda humanitária. Porque tem países fazendo alguma coisa, né? O Brasil, por exemplo. Aline, conta pra gente. Sim, o Brasil tem feito doações de alimentos e isso é interessante, painéis solares, que é uma coisa que faz total sentido quando você pensa na situação. Se o problema é falta de combustível para gerar energia, energia solar é uma alternativa que não depende de importação de petróleo. Pois é. E, tipo assim, é uma solução que, olha só, não vai resolver a crise inteira, óbvio, né? Painel solar não vai substituir uma termoelétrica, pô. Mas, mano, pode dar uma aliviada boa para umas comunidades específicas, para hospitais, para postos de saúde, saca? É um paliativo, mas é um paliativo que, tipo, salva vidas, cara. E além do Brasil, tem outros países ajudando? Quem mais está se mexendo? Tem. México, historicamente, tem uma relação, uma proximidade com Cuba. Venezuela, que já foi o grande fornecedor de petróleo subsidiado para Cuba, mas que também está em crise, então a capacidade de ajuda diminuiu muito. E tem organizações internacionais tentando enviar ajuda, mas aí esbarra no bloqueio, que complica a logística de tudo. E esse é o ponto que me irrita profundamente. O bloqueio não afeta só o comércio bilateral entre Cuba e Estados Unidos. Ele afeta terceiros, empresas de outros países que querem fazer negócio com Cuba são penalizadas se tiverem operações nos Estados Unidos. Bancos internacionais não processam transações com Cuba por medo de sanções americanas. Então, mesmo a ajuda humanitária encontra até ajuda barreiras. Humanitária? E isso é um ponto que a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas vota contra praticamente todo ano, né? Tem aquela votação anual sobre o embargo a Cuba e é tipo 180 e tantos países contra e só Estados Unidos e Israel a favor. E mesmo assim não muda nada. Porque o Conselho de Segurança é outra história. É aquela coisa, né? O mundo inteiro fala isso é errado e nada acontece. Nada. E cara, eu fico pensando na resiliência do povo cubano. Porque, mano, é desde 1962. 1962. São mais de 60 anos de embargo, de uma forma ou de outra. 60 anos. E o povo tá lá, resistindo, sobrevivendo. E isso é uma coisa que eu acho fascinante e triste ao mesmo tempo. Os cubanos desenvolveram uma capacidade de, como é que fala em espanhol? Resolver, né? Que é aquele jeitinho de improvisar soluções para tudo. Carro de 1950 que funciona com peça de trator soviético. Geladeira que vira, sei lá, armário. Mas chega um ponto em que a criatividade não dá conta. E eu acho que a gente tá nesse ponto. E sabe o que me preocupa? É o êxodo. Porque quando a situação fica insustentável, as pessoas saem. E o fluxo migratório cubano para os Estados Unidos, para o México, para outros países da América Latina já era alto e tende a aumentar. O que, ironicamente, cria mais tensão com os Estados Unidos na questão migratória. É um ciclo perverso. É verdade.
Você sanciona o país entra em crise, as pessoas fogem, aí você reclama da imigração. Brilhante. Parabéns. Lógica Nota impecável. 10 de lógica. Pois é. Isso me lembrou. Eu estava lendo um livro esses dias que fala exatamente sobre embargos econômicos e seus efeitos reais. Se chama Sanctions, não lembro o nome da autora agora. Mas o argumento central é que sanções econômicas raramente derrubam governos. O que elas fazem é empobrecer a população e fortalecer o governo, porque o governo controla a distribuição dos recursos escassos e usa isso como ferramenta de poder. Caramba, isso faz muito sentido. E explica por que o embargo está lá há 60 anos e o governo cubano continua no poder. A ferramenta não funciona para o que dizem que é, mas ninguém larga ela. E historicamente isso se repete, Marcelo. Olha o Iraque nos anos 90. As sanções da Organização das Nações Unidas contra o Iraque mataram, as estimativas variam, mas centenas de milhares de crianças morreram por falta de medicamento, falta de nutrição. E o Saddam Hussein continuou lá, firme e forte, até a invasão de 2003. A ferramenta de embargo é uma arma que mira no governo e acerta no povo. Sempre foi assim. Olha, no curto prazo, eu sou pessimista. O Trump não tem nenhum incentivo político para aliviar o embargo. O eleitorado cubano-americano da Flórida, que historicamente é anti-regime cubano, é muito importante eleitoralmente. Então, para ele, manter a pressão é a jogada política segura. Mas, por outro lado, Gui, a pressão internacional existe. O Brasil mandando ajuda, o México se posicionando, a própria União Europeia tem criticado. Quer dizer, eu não sei se isso muda alguma coisa na prática para o Trump, mas cria um desgaste. E tem aquele papo dos diálogos bilaterais que você mencionou, Gui, esses canais nos bastidores. Você acha que pode sair alguma coisa concreta daí? Ou é só fumaça? Pode, mas seria incremental. Coisas pequenas. Talvez alguma flexibilização nas remessas de dinheiro para os cubanos, talvez alguma coisa na questão migratória, mas acabar com o embargo? Não vejo isso acontecendo nesse governo. E provavelmente nem no próximo. E enquanto isso, o povo cubano continua no escuro. Literalmente e figurativamente. Pois é, gente, assunto pesado. E eu quero deixar uma mensagem final aqui, tá? A gente faz questão de olhar as coisas por vários ângulos, certo? E nesse caso, o ângulo mais importante é o da população. Não é o do governo americano, não é o do governo cubano. É da pessoa que está sem luz há 2 dias, sem comida na geladeira, sem remédio na farmácia. Essa pessoa precisa ser vista. Isso. E se puderem, apoiem as iniciativas de ajuda humanitária. Tem organizações sérias fazendo esse trabalho. Beleza, galera? Episódio 8, encerrando por aqui. Muito obrigado por ouvirem, de verdade. Compartilhem esse episódio porque esse assunto precisa ser mais falado, tá? Precisa chegar em mais gente. Valeu, Aline. Valeu, Gui. Vocês arrasaram. Valeu, pessoal. Até o próximo. Desloque o olhar. Mundo em paralaxe.